sejam bem-vindos a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Eu sou Fábio Lacerda e hoje vamos falar sobre percursos investigativos para crianças de 4 e 5 anos, uma pedagogia participativa. E para falar sobre esse assunto, eu tenho comigo as professoras e autoras Joyce Rossetti e Ângela Rizzi. Professoras, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. É um prazer estar aqui com todo mundo para falar sobre esse assunto. Joyce é especialista em educação, consultora e formadora de educadores, gestora de projetos sociais, co-criadora e coautora do blog Tempo de Creche e autora de livros voltados às práticas na educação infantil. Bióloga, mestre em educação, formação de formadores, especialista em cognição, sociocultura e educação em valores humanos e em crianças de 0 a 3 anos. Formação de profissionais para as infâncias no Brasil. A Ângela é consultora e formadora de educadores, coordenadora e avaliadora de projetos nas áreas de educação, saúde, capacitação profissionalizante, alfabetização e educação de adultos. Co-criadora e coautora do blog Tempo de Creche e autora de livros voltados às práticas na educação infantil. Pedagoga com especialização em pedagogia hospitalar. Mais uma vez, professoras, sejam muito bem-vindas. Professora Ângela, começo contigo. O que é uma pedagogia participativa? Pois não, muito obrigada. A gente sabe que as crianças são curiosas, né? E investigadoras por natureza. É como se existisse um detetive dentro do espírito de cada bebê e criança, que os move para conhecer o mundo. Esse espírito curioso, quando alimentado e desafiado, leva ao encantamento. É nas situações de interesse e encantamento que o professor pode organizar as propostas significativas que levam os grupos a aprender mais, a aprender a ser e estar no mundo. Desenvolver, então, as habilidades, as competências, né? E a se interessar pelo patrimônio de conhecimento construído pela humanidade. A pedagogia participativa preconiza o diálogo e a interação. Ela é a base para tudo isso acontecer. Ela apoia o professor, que escuta, propõe e considera os interesses das crianças. É o oposto de uma prescrição e de caminhos já prontos que passam por cima das particularidades e singularidades dos contextos da comunidade, da escola, das crianças e mesmo do professor. É ter cumplicidade nessa aventura, junto com toda a turma, pelos caminhos que são incertos desse espírito curioso e organizando as aprendizagens, envolvendo os pequenos na busca do conhecimento e a criarem a partir dele. Essa pedagogia dá importância aos processos da aprendizagem. É o como a criança aprende e como ocorre essa construção do conhecimento. É, portanto, se espera e se estimula que a criança expressa o seu sentimento e pensamento, esteja participando em suas experiências de vida, sejam reconhecidas e principalmente respeitadas. Não é uma pedagogia nova. A criança como ativa e participativa, nós já temos em Dewey. Como construtora do conhecimento interativa, nós temos Piaget e Vygotsky. Como cooperatora, nós temos o Freinet. E como criativa e inovadora, nós temos o Malaguzzi, na Itália. Então, é uma construção da humanidade, esse olhar a criança como um ser capaz. E, professora Joyce, na sua visão, como o professor lança as provocações em sala de aula? Esse ambiente investigativo é a chave da questão.
né? Especialmente quando a gente fala de educação infantil e criança pequena. O ambiente investigativo começa na consideração e na valorização dessa curiosidade da criança. E aí, curiosidade vem aliada à pergunta. Então, esse ambiente todo, ele começa desse modo. O que está despertando a curiosidade das crianças e como que eu posso valorizar e encaminhar essa curiosidade? Então, assim, as crianças, no geral, trazem questionamentos. E quando elas não trazem, o professor ele já tem essa capacidade de olhar para aquela carinha e ver aquela carinha de criança curiosando, né? Então, assim, até o bebezinho que não fala, ele mostra para o professor quando ele está com aquela cara de interrogação, de desafio, de vontade de tentar, né? De vontade de experimentar e de conhecer. E é essa cara, é esse questionamento que venha em palavras, em gestos, em expressões, que o professor tem que estar atento para compor esse ambiente investigativo. E aí a outra grande ferramenta, como eu falei, é a pergunta. Porque no momento que o professor faz as boas perguntas, que são aquelas perguntas que não têm resposta certa, então, assim, é diferente de eu perguntar para uma criança, vamos pensar assim, quem será que inventou o avião? Isso é uma resposta certa. Mas se eu perguntar o que pensou uma pessoa para inventar o avião, o que passou pela cabeça desse pesquisador, desse cientista? O que será que ele pensou? O que ele queria com a invenção do avião? Eu dou chance para essa criança trazer suas hipóteses, elaborar tudo aquilo na cabeça dela para tentar responder a essa pergunta. Então, assim, às vezes, isso tudo não é um processo muito fácil. O professor, ele precisa mergulhar nesse desejo de acompanhar, como a Ângela falou, essa aventura de exploração com as crianças. E aí, para ele poder aliar todo essa jornada investigativa ao currículo da educação infantil, essa não é uma situação fácil. Porque acompanhando essa pesquisa toda das crianças, a gente tem os diversos contextos e aprendizagens que estão estipuladas no currículo que o professor precisa dar conta de trabalhar. Então, a criança precisa desenvolver a oralidade, a escrita, usar o corpo, o pensamento matemático, se interessar pela cultura, pela constituição da própria identidade. Então, a gente tem diversas aprendizagens que, na verdade, quando o professor se arrisca a mergulhar num percurso investigativo e se permite se contagiar dessa curiosidade infantil, ele vai aprendendo a colocar e a agregar todos esses objetivos nesse percurso investigativo. Então, por exemplo, na coleção Tangará, para a gente dar aqui como exemplo, a gente parte de 3 grandes unidades, que são temas imensos que geralmente pertencem ao próprio contexto da infância, né? Então, por exemplo, a gente tem natureza e investigação, a gente tem arte, construções e invenções, culturas, histórias e movimentos da imaginação. Essas são as grandes unidades. Mas aí a gente vai fazer um recorte dessas unidades e propor para o professor algum campo de investigação. Então, assim, esse campo de investigação contorna um assunto. E a gente traz para ele, então,
dentro desse assunto ainda vários temas disparadores. E o que é isso? Na verdade, é assim: olha, a gente tem um assunto que pode ser interessante caminhar com as crianças. Que tal você propor? Olha, sugerimos essa questão, essa situação. Essas são perguntas interessantes para você pensar na tua turma e partir talvez desse roteiro que transita por uma formação para o professor, para que ele elabore perguntas enfim, proponha para as suas crianças e componha esse ambiente investigativo. Outro suporte, por exemplo, da coleção, mas que é um suporte que a gente tem que considerar como imprescindível já nessa faixa etária para a educação infantil. A coleção ela disponibiliza portfólios de pesquisa, que à medida que o professor vai vendo pontos importantes desse percurso investigativo, ele pode solicitar que as crianças façam o registro nesse portfólio. A criança ainda não escreve, muitas têm as suas hipóteses de escrita, que são ótimas, a escrita espontânea, enfim. Ela pode também fazer uso do desenho, da colagem de uma fotografia, né? Da cópia, por exemplo, desse cartaz que o professor redigiu, e aí o professor encaminha isso tudo para ser colocado nesse portfólio de pesquisa, que é da criança, é individual e que ela pode consultar e revisitar esse conteúdo no momento que ela quiser. E ela pode ter uma memória do vivido, de todo o percurso dessa pesquisa que ela está fazendo com a sua turma, né? Então, fundamental é ter esse registro da criança também. O que o professor ele vai ter, por exemplo, com a coleção Tangará, são vários disparadores, né? Então, eu vou disparar temas, disparar questionamentos, disparar coisas interessantes para botar uma caraminhola na cabeça da criança e ver se ela se envolve, né? No momento que ela se envolve, o professor começa a fazer escuta dessa turma e pegar a particularidade do que vai surgindo. Então, ele pode transitar dentro do percurso oferecido pela coleção, mas ele especialmente pode e deve fazer os desvios de rota em cima daquilo que as suas crianças estão trazendo, né? Então, isso é uma questão importante e que a gente, retomando o que a Ângela falou, foge de uma pedagogia prescritiva. A gente pode dizer que a coleção, apesar de trazer algumas propostas, ela traz inspirações. E o professor precisa se alimentar dessas inspirações, porque o dia a dia não é fácil, né? E jogar essas provocações no dia a dia das crianças, seja a partir do que elas trazem, seja a partir de um material que talvez pode inspirar. E, professora, você pode falar um pouco mais sobre essas provocações que o professor faz direcionada para as crianças? Essa é uma outra questão, né? A gente tem tantas possibilidades que elas chegam a ser infinitas. Então, é uma roda de conversa onde eu trago uma pergunta, que talvez parte de uma leitura que eu faço da turma, é uma brincadeira, né? E que depois também eu coloco algumas questões ou situações, é um cenário de faz de conta que vai envolvendo a criança numa brincadeira e numa narrativa, trazer até um artigo de um jornal, de uma revista, olha que curioso que apareceu para mim, é pegar um material que uma criança traz para você levar para uma roda e fazer perguntas e mostrar e pegar a opinião, enfim, o que as crianças pensam em torno disso. Outra coisa muito importante é trazer um problema, né? Então, como que a gente vai resolver isso?
né? Tudo isso provoca nas crianças esse desejo de pensar sobre, de levantar hipóteses que não podem não ser certas, e nesse momento também não tem certo e errado, né? Mas que são hipóteses legítimas, porque a criança pensou nisso. Vou aproveitar então o próprio material do Tangará, porque está fresquinho na minha cabeça, e vou apresentar uma situação. Então vamos pensar assim, na primeira etapa dessa infância, né, lá do bebezinho até 1, 2 anos, a criança ela está voltada muito para ela mesma. E é quando ela começa a se descolar da mãe, criar uma identidade própria, né? Aí ela chega nos 3 anos, 2 anos e meio, 3, e essa criança começa a olhar o mundo, né? Então aí o mundo, ela volta o olhar dela, ela levanta o olhar do umbigo e olha para o universo. Quando a criança vai para em torno dos 4 anos, ela volta para o umbigo dela. E aí, nesse sentido, a coleção Tangará propõe uma série de percursos investigativos que contemplam essa coisa da identidade, do voltar a olhar para o próprio corpo, né? Para a sua família, para os seus colegas, para o lugar onde ela mora. Então, por exemplo, a gente tem um campo de investigação super interessante, que é o campo que a gente chama, dentro da arte, construções e invenções, que é o campo que a gente chama a arte como morada dos seres humanos. E aí a gente propõe para o professor, aqui no livro do professor, que a gente chama de caderno do professor, um tema disparador, né? Para o professor começar a fazer um disparo de provocações para ver o que as crianças se envolvem. E esse tema disparador, por exemplo, é as invenções dos seres humanos para morar. Então, como que começa essa brincadeira toda, né? O professor lança uma pergunta numa roda de conversa. Como é o lugar onde você mora, né? Nossa, pode ser que venha uma série de questões relacionadas à cidade onde as crianças moram. Pode ser que tenha criança que se apegue na rua onde ela mora, com quem ela mora e na casa que ela mora, né? Então, assim, ou no quarto até, não sei. Mas, assim, várias respostas podem surgir numa conversa como essa. E aí, o papel do professor é se agarrar em tudo isso que vem, mediar essa conversa, e só aí a gente está trabalhando uma série de questões, como a criança se coloca, como ela opina, como ela escuta o outro, como ela fala, qual é a vez de falar, qual é a vez de ouvir, talvez uma relação até com a diversidade, meu amigo mora ali, eu moro aqui, eu penso isso, o outro pensa aquilo, e o professor então vai sistematizando todas essas informações que vão chegando e, por exemplo, ele pode fazer, como a gente sugere aqui, mas existem 1000 possibilidades, um cartaz de registro de todas essas informações. Então, ele vai mediando a conversa, quando as crianças já tiverem se colocado, ele pode sistematizar, organizar esse conhecimento que foi colocado na roda e, assumindo um papel de escriba, ele vai registrar tudo o que foi falado, ou as coisas mais importantes e que despertaram as crianças. Nesse momento, esse professor já trabalhou também uma aproximação com o texto escrito, né? Com a passagem da informação para uma linguagem escrita que representa aquilo que foi falado, que é toda a questão simbólica que envolve a nossa linguagem. Tá bom. E aí, como é que eu vou além disso, né? Como é que eu avanço nessa questão? Eu avanço nessa questão, por exemplo, aqui no nosso material, o que a gente sugere é levar uma atividade para casa do bloco da criança.
Então, aí a atividade para casa pode ser: como é a sua casa? Faça um desenho detalhado e depois anote no quadro o número da sua casa ou apartamento. Mas sabe uma coisa que surgiu muito forte aqui na pandemia? É essa questão da parceria entre a escola e a família. O quanto isso é importante. Acho que muita gente, muita escola, muita família percebeu o quanto esse trabalho complementar da escola e da família é fundamental na educação da criança. Então, por exemplo, no Tangará, todas as atividades que vão para casa, que são uma sugestão, elas vêm na parte de trás com um bilhete para casa, explicando para essa família o porquê dessa proposta. Então, assim, nós estamos pesquisando a morada dos seres humanos e estamos querendo saber como é que é a sua casa. Ajude a sua criança nesse momento e como ajudar a criança, qual é a postura da família nesse momento de acompanhar essa pesquisa que ela levou para casa. Então tá, aí a criança vai, leva essa folha para a escola, a professora vai simplesmente deixar para lá? Não, isso é o fruto de um trabalho super empenhado dessa criança e da família. Então, vamos recolher todas essas informações de novo e podemos aí, no lugar de fazer um cartaz, talvez reunir tudo isso e construir um gráfico de barras, que já entramos no pensamento matemático. Quantas crianças moram em casa? Quantas crianças moram numa casa que tem mais do que um andar? Quantas crianças moram em um edifício? E aí a gente constrói isso tudo e trabalha a matemática de modo significativo dentro do contexto. E aí a gente avança nessa situação, né? Porque a gente pode pensar também, e aí a cultura? Como é que eu trago tudo isso? Nesse campo de investigação, a gente sugere que o professor traga a história dos três porquinhos, aquela velha e clássica história dos três porquinhos. Mas o olhar já vai ser outro, porque o olhar das crianças nesse momento vai ser para a morada dos três porquinhos. Qual é o material que as casas dos porquinhos têm, né? O material, por que se usa palha? Será que tem mais alguma casa no mundo que usa palha? Né? Será que tem casa que só usa tijolo? Que tipo de material está envolvido nisso? As casas no mundo são grandes, são pequenas, são na montanha, são no rio. E aí tem outro material da coleção que também ajuda nessa questão. Então a gente dá para o professor uma série de suportes, que são as pranchas com imagens, para justamente o professor poder provocar as crianças com outras possibilidades, né? E partir para avançar nessa pesquisa. Então, por exemplo, vamos ver então que tipo de casas a gente tem no mundo, que tipo de moradas. Ah, olha que legal, a gente tem iglu, né? Então pode fazer uma galeria de exposição, em particular essas pranchas dessa unidade trazem também no verso, como que é dentro, porque muitas vezes a gente fica só no como que é fora. A partir disso, as crianças podem escapar, mas quem mora no iglu? Quem mora no castelo? Tem outra casa que usa palha, que, por exemplo, pode ser a dos índios, né? Como que é dentro? Vamos pesquisar mais? Vamos procurar em outras fontes de informação? E aí chega texto, aí chega mais organização, aí bate na cultura. Talvez o questionamento seja, dentro da cultura indígena, será que ele também dança dentro da casa dele? Ele brinca? Quer dizer, os desvios de rota são riquíssimos e são 100% parte desse percurso investigativo. Aqui tem outra folha do bloco, onde as crianças vão fazer uma atividade de correspondência.
que é super comum nessa faixa etária, mas aí a correspondência parte daquilo que foi trabalhado com elas, né? Daquilo que foi proposto, investigando um pouco mais sobre o material tal, e fazendo a correspondência. Então, o que a gente tem? A gente tem uma proposta significativa. Tudo que está sendo feito com as crianças é dentro de um contexto de interesse, né, de engajamento. E aí o nível da aprendizagem, vamos dizer assim, das possibilidades de gerar aprendizagem são muito mais consistentes. E, professora, quem é esse professor que trabalha com crianças curiosas e que participam das suas próprias aprendizagens? Esse não é um trabalho fácil, né? E por quê? Porque esse é um trabalho que é feito a partir de uma prática reflexiva. Então, assim, é um trabalho que é construído no dia a dia da experimentação desse professor, da escuta que ele faz dessas crianças, dos registros da prática pedagógica, dessa reflexão sobre os registros e desse planejar uma nova proposta para as crianças. Claro que, tendo o suporte de um material, isso fica um pouco mais fácil. Mas, mesmo com um material, com um apoio, o professor precisa considerar, porque senão ele nunca vai ter a criança como protagonista, justamente a voz dessa criança e os desejos dela e aquilo pelo qual essa criança se encanta. Porque sem esse encantamento, a criança não vai conseguir mobilizar todas as habilidades e competências que ela pode mobilizar. Então, assim, é muito, muito, muito importante que o professor tenha esse ciclo de prática pedagógica, aonde ele está fazendo todas essas ações de escutar a criança, de registrar, de refletir, de planejar e aquilo que se repete o tempo todo, e que ele também não perca o currículo da educação infantil, porque obviamente ele vai ter que dar conta de tudo isso, mas ele pode trazer tudo isso para o contexto da investigação. Então, eu posso fazer um cenário de brincadeira de faz de conta a partir, por exemplo, a gente retomando aquele exemplo do Tangará, se o castelo foi uma coisa bacana que sensibilizou as crianças. Então, vamos construir um cenário de faz de conta em cima de um castelo. Vamos produzir castelos, né? Vamos usar sucata, material de largo alcance, para compor essa brincadeira. Vamos compor uma brincadeira de iglu, porque a curiosidade foi em cima dos esquimós, né? Vamos pensar sobre o que o esquimó come. Vamos levar isso para uma atividade de culinária, né? E vamos trabalhar essa cultura, o sabor, as sensações, né? Então, assim, não tem um limite, porque aí a gente tem pensamento matemático, a gente tem a questão das hipóteses e resolução de problemas, a gente tem a escrita, a oralidade, a literatura muito forte, porque a gente tem histórias para alimentar esse mundo e esses questionamentos todos, né? É só uma questão de pesquisar, a coleção traz muitas histórias, mas por favor, vamos avançar aí na literatura desse mundo. O corpo da criança pode ser mobilizado também em diversas maneiras e situações. Então, assim, não é fácil, mas é possível e é muito gratificante, porque no final de um processo de pesquisa, as crianças estão tão envolvidas, as famílias participando, a gente alimentando a conversa que a criança vai ter em casa com os pais, na medida que a gente vai trazendo esses pais, trazendo essa parceria
nesse percurso de pesquisa, e é uma coisa que não para, né? É uma coisa que pode ser muito grande, muito consistente e muito realizadora para o professor, né? Professoras, muito obrigado pela participação de vocês. Eu abro aqui o espaço para considerações finais de vocês, por favor. Eu que agradeço, eu acho que é muito importante quando a gente tem oportunidades de colocar a criança como esse ser capaz, potente, investigador, curioso, questionador e participante da sua própria aprendizagem, e também colocar o professor como um autor da sua prática pedagógica, aquele que não se contenta com modos repetitivos, prescritivos, é aquele que vai atrás. Eu posso ir mais, a minha turma pode ir mais, a gente pode entrar numa aventura e percorrer o mundo, né? Olha, eu que agradeço demais e fiquei feliz em estar participando e agradeço também a presença de todos. Professoras, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. O programa Papo com os Autores fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou comentários, mande pra gente através dos nossos canais de comunicação e fique ligado nas redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau.